Você já parou para pensar que um simples número poderia virar seu mundo de cabeça para baixo? Prepare-se para uma jornada fascinante que desafia tudo o que você pensava saber sobre o universo. O número 1 sobre 137, conhecido como a constante de estrutura fina, não é apenas mais um valor na física quântica. É a chave para desvendar os maiores mistérios do cosmos. E quem sabe, até mesmo da própria existência. Imagine só, e se eu te dissesse que esse número misterioso pode ser o elo perdido entre a ciência mais avançada e as crenças espirituais mais antigas? Parece loucura, não é? Mas aqui está a verdade chocante. Físicos renomados como Richard Feynman ficaram obcecados por esse número, vendo nele uma porta para entender o universo de uma forma que ninguém jamais imaginou. O mais inacreditável é que esse número adimensional aparece em cálculos que vão desde o comportamento de partículas subatômicas até a formação de galáxias. É como se o universo estivesse nos cutucando, dizendo: "Ei, a resposta está aqui, bem debaixo do seu nariz." Pronto para mergulhar nesse mundo surpreendente onde física quântica e espiritualidade se encontram? Continue assistindo, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente sua visão da realidade. O número 1 sobre 137 é um verdadeiro enigma no mundo da física, fascinando cientistas há gerações. Conhecido como a constante de estrutura fina, esse valor misterioso parece dançar na fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Imagine só, um número tão preciso e fundamental que parece ter sido delicadamente ajustado para permitir a existência do universo como o conhecemos. Não é à toa que muitos consideram essa constante uma das mais intrigantes da física quântica. Mas o que torna esse número tão especial? Bem, é como se fosse uma chave que destranca segredos cósmicos. Pense nele como o ingrediente secreto de uma receita universal. Mude um pouquinho e o bolo inteiro desanda. É inacreditável pensar que um número aparentemente simples possa carregar tanto significado. Alguns até brincam, dizendo que é como se o universo tivesse deixado sua assinatura bem ali, bem na nossa cara, esperando que a gente finalmente entenda a piada. E não para por aí. Essa constante misteriosa aparece em cálculos que vão desde o comportamento de partículas subatômicas até a formação de galáxias. É como se fosse um fio invisível conectando o microcosmo ao macrocosmo. Fascinante, não? Imagina só descobrir que esse número pode ser a chave para desvendar os mistérios mais profundos do universo. Quem sabe, ao entender melhor o significado por trás de 1 sobre 137, não estaremos mais perto de conectar ciência e espiritualidade de uma maneira nunca antes imaginada. Mas a coisa fica ainda mais interessante quando entramos no território das teorias e especulações. Sabe aquela sensação de estar à beira de uma grande descoberta? É exatamente assim que muitos físicos se sentem em relação à constante de estrutura fina. Alguns acreditam que esse número surpreendente pode ser a pista que faltava para desvendar a tão sonhada teoria unificada da física. Imagina só ter nas mãos a chave para entender como tudo no universo se encaixa. E não para por aí, meu caro. Enquanto alguns cientistas mergulham fundo nas equações, outros deixam a imaginação voar livre, explorando possíveis conexões entre esse número e conceitos metafísicos. É como se estivéssemos diante de um quebra-cabeça cósmico, onde cada peça pode revelar uma verdade oculta sobre a natureza da realidade. Já pensou se esse número for uma espécie de código divino escondido na trama do universo? É de arrepiar, não é? A busca para entender o significado profundo desse número é como uma aventura pelo desconhecido. É fascinante pensar que, ao desvendar esse mistério, podemos estar abrindo portas para compreender a própria formação da matéria. Quem sabe não estamos prestes a descobrir que a física e a espiritualidade são apenas dois lados da mesma moeda? É como se o universo estivesse nos convidando a olhar além do véu da realidade comum e explorar dimensões que ainda nem imaginamos. Sabia que até os gênios da física ficaram de queixo caído com esse número? Pois é, Richard Feynman, aquele físico super carismático que adorava tocar bongô, costumava dizer que a constante de estrutura fina era o maior mistério da física. Imagina só, um cara que explicava partículas quânticas como ninguém, perdido diante de um simples número. É como se o universo tivesse pregado uma peça nos cientistas mais brilhantes. Mas a história fica ainda mais chocante quando falamos de Wolfgang Pauli.
Esse austríaco genial era tão obcecado pelo número 137 que chegou a estudar misticismo tentando entendê-lo melhor. E aqui vem a parte surpreendente. Pauli acabou morrendo no quarto 137 de um hospital. Coincidência? Quem sabe? Mas não dá para negar que é o tipo de coisa que faz a gente se arrepiar, não é mesmo? É quase como se o universo estivesse mandando uma mensagem cifrada. Essas histórias mostram como a constante de estrutura fina mexe com a cabeça até dos maiores gênios. É incrível pensar que um número pode ser tão fascinante a ponto de levar cientistas renomados a mergulhar em teorias que misturam física e misticismo. Quem sabe você não seja a próxima pessoa a fazer uma grande descoberta sobre esse número misterioso? Afinal, às vezes a resposta está bem debaixo do nosso nariz, só esperando alguém olhar com os olhos certos. Vamos falar sobre algo realmente fascinante, as propriedades únicas da constante de estrutura fina. Esse número é como um camaleão matemático, ele não tem unidades de medida. Isso significa que, não importa o sistema que você use, ele sempre será o mesmo. É como se fosse um número mágico que transcende as barreiras do nosso mundo físico. Inacreditável, não é? Imagina só um número que é o mesmo em qualquer lugar do universo. Mas espera, tem mais. Essa constante misteriosa aparece em várias áreas da física, especialmente quando falamos de partículas carregadas interagindo com o campo eletromagnético. É como se fosse a cola invisível que mantém o tecido do universo unido. Pense nisso. Toda vez que você usa seu celular ou liga uma lâmpada, você está, de certa forma, dançando com essa constante enigmática. É surpreendente como algo tão fundamental está presente em coisas tão cotidianas. E sabe o que é mais chocante? Esse número parece ter sido ajustado com uma precisão incrível. É como se o universo tivesse passado horas na frente do espelho se arrumando para ficar perfeito. Alguns cientistas até brincam, dizendo que, se encontrassem vida alienígena inteligente, a primeira coisa que perguntariam seria: vocês também ficaram intrigados com o número 1 sobre 137? Quem sabe essa não seja a chave para uma conversa intergaláctica? Fica a dica para quando você encontrar um ET por aí. Agora, prepare-se para algo realmente incrível. O impacto dessa constante no nosso universo é simplesmente surpreendente. Imagina só, se esse número fosse um pouquinho diferente, tipo, só um tiquinho, o mundo como conhecemos poderia nem existir. É como se estivéssemos vivendo em uma bolha de sabão perfeitamente equilibrada. Um sopro mais forte e puf, tudo muda. Fascinante pensar que nossa existência depende de um número tão preciso, não é? E não estamos falando só de mudanças pequenas, não. Se a constante de estrutura fina fosse diferente, os átomos poderiam ser tão instáveis quanto um castelo de cartas em um dia de ventania. Ou pior, as reações químicas que permitem a vida poderiam simplesmente não acontecer. É como se o universo tivesse encontrado a receita perfeita para fazer um bolo cósmico, e nós somos a cereja do topo. Chocante pensar que estamos aqui por causa de um número, não é mesmo? Mas olha só que legal. Essa precisão toda abre portas para pensamentos ainda mais profundos. Será que esse ajuste fino do universo é pura sorte ou há algo mais por trás? Alguns veem nisso a mão de um criador divino, outros acreditam em múltiplos universos, onde o nosso deu sorte nas configurações. E você, o que acha? Que tal compartilhar suas ideias com os amigos? Aposto que rola um papo e tanto sobre os mistérios do cosmos na próxima reunião. E aí, sua mente já está explodindo com todas essas revelações fascinantes. O incrível mundo do número 1 sobre 137 nos mostra que o universo é muito mais misterioso e interconectado do que jamais imaginamos. Mas a grande pergunta é: como você vai usar esse conhecimento surpreendente para transformar sua vida? Que tal começar olhando para o mundo ao seu redor com novos olhos? Da próxima vez que você ligar um aparelho eletrônico ou observar as estrelas, lembre-se, você está testemunhando essa constante misteriosa em ação. E por que não compartilhar essas descobertas chocantes com seus amigos? Aposto que vocês terão conversas incríveis sobre os segredos do universo. Mas não para por aí. Como essa jornada pelo desconhecido mudou sua perspectiva sobre a relação entre ciência e espiritualidade? Será que você se sente mais conectado com o cosmos agora? E o mais importante, como você pretende usar esse conhecimento para desvendar os mistérios da sua própria vida? Lembre-se, o universo está cheio de segredos esperando para serem revelados, e você acabou de dar o primeiro passo nessa aventura fascinante.
Quer continuar explorando os mistérios do cosmos e descobrindo verdades ocultas que podem mudar sua vida? Então não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal e ative as notificações. Assim, você será o primeiro a saber quando lançarmos novos vídeos que vão expandir ainda mais sua mente e, quem sabe, até mudar sua visão de realidade. E aí? Está pronto para mergulhar ainda mais fundo nos segredos do universo? O próximo vídeo pode ser a chave para desvendar o mistério que você sempre quis entender. Não perca essa oportunidade única de fazer parte dessa comunidade de exploradores do desconhecido e vamos juntos nessa jornada incrível.